Fato é que a maioria das pessoas possuem um ego muito frágil que precisa ser alimentado com validações para que assim os seus caprichos possam ser atendidos. Sendo assim, é comum que pessoas, digamos, lúcidas, lutem contra essa armadilha para que o ego não as domine. E pensando nisso, eu cheguei à conclusão de que há uma solução para que as pessoas possam aplicar em relação a essas circunstâncias, para que assim possam vencer a essa tentativa de dominação do ego. Estou aqui falando da lei do contrário. Quer saber como ela funciona? Então, vem comigo. A você que está chegando nesse exato momento no canal Vida Cotidiana, seja bem-vindo. Meu nome é Maicon de Souza e aqui abordo assuntos relacionados à literatura, filosofia e comportamento humano. Portanto, se você gosta desse tipo de assunto, este canal aqui foi feito para você. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que assim você possa estar a par sobre todo e qualquer novo vídeo que surgir por aqui. A natureza egóica é algo que faz parte de maneira intrínseca ao ser humano. Não existe aquele que não possui o ego na sua própria vida. Muitas pessoas têm uma certa confusão do que seria esse tal do ego. Algumas chegam até em conclusões que não coincidem com a realidade. De maneira bem resumida, eu posso te dizer que o ego é aquele impulso em querer ter sempre a razão das coisas. É aquele eu interior que faz com que algumas atitudes egoístas sejam tomadas. E assim, este ego, ele faz com que as suas ações sejam voltadas a tal ponto de sempre validar as suas crenças. E entendido isso, eu friso que o ego é algo indissociável da psique humana. Por mais que existam mecanismos que façam você, de repente, tentar dominá-los, a exclusão não será possível de ser realizada na prática. É apenas uma espécie de remediar a situação. Uma vez entendido isso, podemos entrar aqui na parte da lei do contrário, que nada mais é do que, a partir do momento em que você se vê tomado pelo ego, você passa a virar a mesa de modo a colocar uma situação contrária àquela que você está presenciando. E lembrando que a lei do contrário, ela pode ser aplicada tanto do ponto de vista individual como do coletivo. Quando falamos do individual, estamos nos referindo apenas nas atitudes práticas de um ser humano ali enquanto tal. Quando falamos da prática coletiva da lei do contrário, estamos falando daqueles grupos ou bolhas sociais, como preferirem assim chamar. Agora vamos dar aqui alguns exemplos para elucidar essas questões. Do ponto de vista individual, suponhamos que você está em um relacionamento amoroso e de repente você acredita que o seu namorado ou a sua namorada tem que ter determinadas normas de conduta dentro da relação. Se você exige isso, mas, em contrapartida, você não entrega aquilo que a priori você está exigindo, logo, quando a lei do contrário se volta a você, você percebe que está falho ali nas suas argumentações. Porque você quer exigir do outro algo que nem mesmo você está entregando em primeiro lugar. Então podemos identificar aí, quando você coloca o contrário aí para ser analisado, a pessoa que realmente está querendo evoluir e também se livrar das amarras do ego, ela, por óbvio, vai entender essa situação como pertinente. Logo, ela vai ter a compreensão de que as atitudes dela estão sendo equivocadas, uma vez que ela usou a lei do contrário e identificou que não é justo, não é respaldado pela ética aquela situação que ali ela está cobrando. E isso pode aplicar entre várias outras coisas. Então, em resumo, podemos dizer que a lei do contrário ela está respaldada por elementos de liberdade e de ética. Eu gosto muito de falar sobre essas duas palavras, pois elas conversam muito entre si. Inclusive, uma complementa a outra sobre vários pontos de vista. Posso até dizer que são uma espécie de irmãs gêmeas, porque por mais que existam algumas diferenças conceituais, uma precisa da outra e além disso se parece muito de tal modo que ambas se cruzam. Então, de maneira resumida, o que eu quero aqui dizer com a parte da lei do contrário é o seguinte: toda vez que estiver num dilema ético
e que você acredita que o seu ego está falando mais alto, vire à mesa, se coloque no lugar daquela pessoa e perceba se você gostaria de fato de permanecer no lugar dela quando a situação muda de um oposto para o outro. E se você entender que não gostaria de estar ali naquela condição, além do contrário, ela teve a sua valia naquele momento, se mostrando eficaz e também útil para ser aplicada de um modo a eliminar os efeitos colaterais que o ego proporciona na vida de alguém. E só reforçando aqui, é ilusão você querer derrubar o seu ego, pois é impossível. Ele tem o seu lado positivo também, embora o seu lado negativo traga muitos pontos nefastos, é importante saber que ele precisa existir. A diferença é, você não pode deixá-lo comandar as suas ações e se considerar o seu próprio dono. É necessário que você o tempo todo esteja mostrando para ele que é você quem o comanda e não o contrário. Chegamos aqui no final do vídeo e gostaria muito de ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí o que você acha sobre este assunto que aqui abordei. Fez sentido para você ou não? Lembrando que é muito importante não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordo. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim. Te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, você é quem deve comandar o seu ego e não o contrário. Até breve.